Sejam muito bem-vindos ao Geiger Talks. Hoje gostaria de falar sobre um assunto que não é um tanto jurídico, não é um assunto regulatório, não tem muito a ver até com a estrutura que nós idealizamos para o Geiger Talks, mas de alguma forma a gente entende, nas últimas conversas que nós tivemos com pessoas que têm assistido, com clientes, com parceiros, com uma equipe, inclusive vai ficar explicado o porquê disso aqui, que processos de cultura é um assunto extremamente relevante e não só para uma empresa de serviços como a Geiger, mas para qualquer empresa. E talvez aquilo que a gente faz hoje aqui possa de alguma forma contaminar e causar alguma reflexão, porque a gente, da mesma forma apaixonada que a gente estuda o direito, a área fiscal e contábil, societária, a gente também vem estudando sobre como tratar a estrutura interna de um escritório de advocacia, como a gente faz. Meu nome é Francisco Geiger, CEO da Geiger Advocacia. Estou aqui hoje com a Renata Mené, diretora administrativa. Eu nem sei o nome do cargo da Renata, ela foi fazendo cada vez mais coisas dentro da Geiger e uma das idealizadoras de toda a mudança do processo de cultura e antes do processo de cultura da parte organizacional da Geiger Advocacia, que eu não posso hoje trazer outra pessoa para conversar, embora sobre processos a gente vai ter outros episódios com a tua equipe sobre os processos e como a gente criou as rotinas dentro da Geiger. Quando uma empresa começa, e estou aqui falando basicamente da minha história, a gente começa desenvolvendo um trabalho sozinho, com poucas pessoas, e existe uma centralização muito grande. Ou seja, a gente tenta controlar tudo que acontece numa empresa quando ela começa, seja numa empresa de serviço, no meu caso, e eu vejo nos nossos clientes que muitos começaram assim. Centralize, né, de alguma forma, cuida da venda, cuida da compra, cuida do processo técnico, enfim, cuida de tudo dentro da empresa. Mas em algum momento, essa centralização, ela acaba esgotando a capacidade de multiplicação. Porque nós somos um só, ou somos dois só, ou somos três só. Seja quantos sócios uma empresa tiver. Ou seja, sai da mão do sócio para poder alavancar o negócio, precisa que haja uma disseminação daquela cultura e daqueles processos. No nosso caso, a gente começou a ver que a entrega, embora ainda de qualidade, a gente gastava muita energia para entregar um mesmo trabalho, pela necessidade de estar em todos os pontos, fazer aquele microgerenciamento de tudo que acontecia com pouca gente. E aí, você entrou, montou uma equipe de controladoria, depois uma equipe de administração, a gente começou a estruturar processos bem definidos. Eu sei que a gente vai falar de processos em outros episódios, mas qual a importância que você viu hoje? O processo é bom por isso, por isso, por isso. Eu sei que o processo, num primeiro momento, parece uma coisa enfadonha. Né, a gente tem que marcar passo em cada coisa que a gente está fazendo. E eu vi uma grande vantagem, embora fui voto vencido algumas vezes, e eu fui mudando, inclusive, ao longo da estruturação dos processos, mas que ter processos bem definidos, a gente consegue trocar as pessoas mais facilmente. Uma pessoa vai para uma posição, outra vem para cá. Não digo trocar só rotatividade, falo principalmente quando a gente vai abrindo novas vagas e a gente vai criando novas estruturas dentro do escritório. Se a gente tem processos definidos, em princípio, qualquer pessoa que assuma aquela posição tem um manual sobre a posição. Sabe tudo o que acontece lá e tudo o que precisa fazer em cada um dos eventos possíveis. Explica como isso nasceu e talvez outras coisas que eu não disse aqui, mas que são importantes, que vocês defendiam na época. Qual a importância de ter um processo bem definido? Primeiramente, agradecer por poder participar aqui dessa conversa no Geiger Talks. Esse é um assunto que eu tenho muito orgulho e muito carinho de poder falar, porque eu participei de toda essa transformação ao longo dos últimos anos aqui na Geiger, os últimos 5 ou 6 anos. 7 anos. 7 anos de Geiger. E eu acho que tu ter processos e fluxos bem definidos é o que garante a excelência da entrega dos nossos trabalhos. Realmente, no início, nós não tínhamos ainda todos os processos desenhados, bem delimitados. Se nós compararmos o que nós temos hoje atualmente, nós temos não só, vamos dizer assim, estabelecidos, mas registrados e, mais do que isso, revisados. Mensalmente a gente analisa os nossos fluxos, a gente analisa os nossos processos e a gente identifica a necessidade de melhorias, de aprimoramento, e isso é um debate que a gente tem com toda a nossa equipe, e todas as áreas do escritório fazem isso, constantemente estamos revisitando os nossos processos. Tem uma historinha, nem é uma historinha, mas é um videozinho que passava no Instagram, pelo menos para mim, há algum tempo atrás, que mostrava uma equipe de Fórmula 1, a evolução do processo de troca de pneu.
seja, quanto que evoluiu a ponto de nós sairmos lá de 13, 14, 15 segundos para 1, 2. Claro que tecnologia também ajudou, mas o processo é definitivo. Eu vi a gente perder muito tempo para estruturar o processo, mas depois que ele está pronto, o tempo que a gente ganha é muito maior do que o tempo que a gente perdeu para criar o processo. Então o processo ele vem como um critério de eficiência na execução de um serviço de excelência. E isso diz muito sobre uma instituição. E considerando o que nós fizemos aqui, de colocar as pessoas para participar da definição do que era mais relevante, de como que o processo poderia ser mais fluido, como que ele poderia ser mais eficiente, inclusive a participação hoje, como você disse, né, da gente ficar revisitando o processo constantemente para ver se não tem mais um segundo para ganhar aí. Uhum. E esse ponto foi extremamente importante para o escritório, a contribuição dos colaboradores, não só na construção, mas no aperfeiçoamento dos fluxos, porque diversas novas ideias, novas soluções e aprimoramento, que seja desse segundo, partiram da própria equipe. E quem melhor do que a equipe, do que o colaborador que está vivenciando aqueles processos e aquele fluxo para ajudar a instituição a aprimorar. Então, quando nós identificamos que trazer o colaborador para essa conversa foi uma virada de chave para nós aqui no escritório. A gente acaba desenvolvendo talvez um ouvido mais apurado. Em vez de ficar olhando só o processo, a gente olha o processo, mas fica olhando quem olha o processo para de alguma forma receber esse input e iniciar uma reflexão de mudança. Mas isso para mim é a deixa de como a gente vai falar de processo em outros vídeos, mas é a deixa de uma coisa muito importante, que entra quando a gente estruturou os processos, a gente foi para os valores. E uma empresa que olha para o colaborador e de alguma forma considera ele uma variável relevante para a determinação daquilo que é importante numa instituição, fala muito sobre quem é essa instituição. E eu vi também acontecer aqui uma reflexão muito importante de que não é que a gente criou valores do nada, quem somos nós, acho que a gente tem que ser, né, empresa assim, assado, mas voltado para tal coisa. Não foi o que a gente quer ser. O processo de definição dos nossos valores, de olhar para a nossa cultura, foi olhar para trás e tentar caracterizar quem nós já éramos. Exatamente. Como que as pessoas nos viam, não só o colaborador, clientes, parceiros, como que as pessoas nos enxergam. E a gente entra aí nos valores, que para mim talvez sejam mais relevantes até do que a cultura de processos. Quando nós estávamos já com uma cultura bem definida, nós paramos para conversar com todo o escritório e todas as áreas, administrativo, financeiro, comercial, jurídico, fiscal, para debatermos hoje quais valores nós já temos e são importantes para a gente poder documentar. O que nós não tínhamos era só o documento, né? E vamos dizer assim, não estava escrito, mas todos já praticávamos. Então foi assim um momento muito legal. Nós paramos diversas semanas para conversar sobre e para ver qual é a identidade da Gaiga hoje, o que nós queremos mostrar ao mercado, o que nós temos, o que nós fazemos de diferente. E aí foram que surgiram os nossos valores de resultado, inovação, excelência, agilidade, a ética, que obviamente, né, a ética permeia todos os demais valores. Eu me lembro de a gente tentar, nós temos que reduzir a uma palavra, porque no início era com quem somos nós, o que a Gaiga faz? E vinham textos enormes, a gente é muito bom para fazer isso, para fazer aquilo, a gente olha muito para tal coisa, mas reduz para chegar a uma palavra. E nós chegamos a essas 5. Eu sei que para quem olha de fora, e isso vale para qualquer empresa, a gente olha lá aquele quadro de valores, e não tem lá, né, seja os valores que a empresa tem, a gente olha aquilo parecem só palavras bonitas, clichê que tá lá. E a gente vê que muitas empresas não aplicam, e quando a gente olha para produto é mais fácil, com telefone, a empresa promete, eu sou tecnologia de inovação, aí você pega o aparelho, tem outra empresa que tem uma tecnologia melhor, ou faz aquilo primeiro, e aí não tem uma certa coerência entre os valores e o que a empresa está entregando. Quando é produto é mais fácil, porque a gente toca, a gente vê, a gente experimenta, e aí fica essa sensação, quando a gente vê o mundo, né, hoje o mundo, a sociedade em si, e o mundo empresarial, que muitas empresas têm, porque tem que ter um quadro de valores, mas nem sempre elas observam aquele board para fazer suas ações. E numa empresa de serviço é mais difícil ainda, porque a gente não tem hoje uma empresa que contrata um serviço técnico, como se a gente vai no médico, a gente tem hoje capacidade técnica para aferir se o médico ele é excelente, se o remédio que ele nos deu causa mais danos quimicamente do que resultado, se o resultado que nós tivemos da cura veio do remédio ou veio porque aconteceria de qualquer forma. Existe uma relação de confiança, mas se a gente olha no tempo, a gente consegue pegar vários pontos onde os resultados eles vão em direção aos valores ou diametralmente oposto aos valores.
E acho que para mim isso é a coisa mais legal, quando a gente olhar no tempo, a gente consegue perceber os valores sendo aplicados na prática e a constância desses valores transformar então em cultura. Por que é tão difícil, né, a gente colocar os valores hoje como uma prática reiterada, constante dentro de um negócio? A gente fez a reflexão de por que os valores, quais são os nossos valores, são esses aqui, a Gaiga é isso aqui. Ok, como que a gente deixa isso mais ilustrado para quem está fora da instituição? Até porque às vezes hoje a gente recebe novos colaboradores e entram aqui com uma imagem, olha, eu vi a Gaiga assim, entrei aqui, é assim mesmo, ou é um pouquinho mais assado, é um pouquinho mais assim. É tão legal ver isso hoje na prática funcionar e que a gente vê que ter uma cultura, né, forte dentro de uma instituição fala muito da personalidade daquela empresa e a gente acaba atraindo pessoas parecidas. Mas aqui na Gaiga realmente é diferente. A gente coloca em prática todos os valores que nós colocamos lá no papel. Então, recorrentemente, nós temos diversos momentos em que a gente debate, seja com os líderes, né, nas nossas reuniões semanais, sobre os valores e como nós colocarmos, né, esses valores para todos os colaboradores, sejam os líderes com a equipe na reunião de one-on-one, seja nas nossas reuniões gerais, nós fazemos bastante reuniões gerais aqui, e nelas a gente debate sobre os nossos valores e como colocar em prática. Então essa é uma cobrança bem intensa aqui na Gaiga, de nós tirarmos todos os nossos valores do papel. Isso. E como você falou antes, né, a gente faz reunião, faz one-on-one, faz isso aqui, dá tempo de trabalhar com tanta reunião, processo, olhar para o processo, pergunta para pessoas se o processo está bom, se o processo está ruim. São de mais de 50 pessoas, falar com todo mundo individualmente e as pessoas entre elas mesmas, que horas a gente trabalha. Mas isso é uma parte extremamente importante e relevante do trabalho, que é onde, na verdade, nós fortalecemos a nossa cultura e conseguimos assegurar uma entrega com uma excelência técnica. E eu também participo dessas conversas e eu acho que também foi uma virada de chave aqui para o escritório. Nós temos uma comunicação, tanto eu quanto tu, Francisco, muito aberta com os nossos colaboradores aqui. E eu, a cada 3 meses, eu paro para escutar todo mundo, todos os colaboradores. Novas ideias, novas sugestões, o que tá bom, o que não tá bom. E eu acho que diversas ideias, diversas soluções inovadoras e processos foram construídos com base nessa conversa. Então, eu acho que sim, claro, a gente, vamos dizer assim, não é que a gente perde tempo, mas acho que é um investimento. Eu tenho uma outra analogia para isso. Quando um atleta pega um time de futebol, ele treina 4 dias na semana para jogadores. O exemplo da Fórmula 1, o cara treina 5 dias na semana para correr um. Excelência, profissionalismo e a elite de qualquer atividade profissional tem mais tempo de preparo do que de jogo valendo. Aqui, em qualquer empresa que se preze em entregar um resultado de excelência, não é diferente. Nós temos muito tempo de preparo para quando nós entrarmos numa corrida valendo, nós estamos preparados. É diferente de ter uma conduta 100% reativa, ou seja, as coisas estão chegando, nós vamos fazendo, estamos chegando, nós vamos fazendo, e de alguma forma isso vai escoando a possibilidade de alavancar conhecimento. E se a gente olhar para o propósito da Gaiga, que passa não só por entregar excelência, mas por transformar. Nasce daí uma outra coisa que talvez para mim seja a principal dentro de uma cultura de excelência. Quando a gente fala de excelência, a gente fala que a gente precisa, por mais que as pessoas sejam excelentes, a gente precisa estressar a capacidade de entrega. Voltando, por exemplo, do esporte, eu acho que fala a língua de todo mundo, ou seja, um atleta de ponta, o cara tá lá, tem todo brigando pelo centésimo de segundo. Ele tem um pouquinho mais excelente, mas ele tá o tempo todo forçando a capacidade, o limite. E nós aqui estamos fazendo sempre a mesma coisa, forçando o limite. Quando a gente força o limite, a gente é uma equipe grande, nós somos muitas pessoas, a gente conta com a entrega de um grupo muito grande de pessoas que precisa entregar acima da média. Esse nível de profissionalismo. Como que funciona? Porque se a gente, daqui a pouco, às vezes, solta um pouco a mão da excelência, a tendência é que as pessoas voltem a um gasto basal de energia e a gente volta para uma entrega média. A gente precisa ficar o tempo todo puxando as pessoas para dentro da excelência, para dentro do profissionalismo, para dentro do profissional de ponta. Ou seja, quem tem a entrega de excelência precisa estar o tempo todo puxando a energia para cima
e se dedicando, sabendo que sempre tem um pouquinho mais para melhorar, já que a gente vive num ambiente ainda que, pela beleza e pela lógica, é um ambiente de interpretação, e sendo um ambiente de interpretação, ele evolui com a sociedade evoluindo, então a gente nunca chega no fim. Então nosso papel é também puxar as pessoas e fazer com que elas se desenvolvam. Como que a gente faz para as pessoas não voltarem para esse basal? Porque a tendência é essa, acontece até conosco, se a gente não se policia, a gente acaba perdendo, às vezes, um pouco da energia. A gente precisa se motivar e motivar os outros ao mesmo tempo para que ninguém volte para aquele consumo mediano de energia. Esse é um desafio que nós temos enfrentado aqui recorrentemente, mas é um assunto que a gente debate sempre entre as equipes e principalmente com a nossa liderança. O nosso nível aqui de exigência de entrega de qualidade é muito alto, né? É alto, inclusive a gente brinca que qualquer um que passa aqui na Geiger, seja onde for, vai ter um nível de entrega diferenciado. E quando o colaborador ele está ingressando aqui na Geiger, a gente já é um assunto que a gente deixa bem em pauta, mas eu acho que tudo passa por realmente a gente estar falando sempre sobre entrega de qualidade, estar exigindo, estar treinando a nossa equipe, principalmente os líderes, porque hoje a gente não consegue ter contato direto com todos os colaboradores, então a gente acaba treinando os nossos líderes para que seja qualquer comunicação, seja o e-mail, seja o WhatsApp, seja uma comunicação interna, seja uma gravação de um vídeo, seja o que for, saia com o nível de excelência que a gente se propõe a entregar ao nosso cliente. Então, é um assunto que sempre está aqui, que sempre está em voga aqui na Geiger, como fazer melhor, como entregar melhor e como ter esse nível tão alto de exigência. É verdade, eu acho assim que a gente não acerta sempre, e também fazendo uma outra analogia, né, de se olhar quantas tentativas um atleta tem para conseguir a excelência. Viu também uma entrevista, gosto de trazer fatos, vocês me conhecem aqui, as pessoas talvez não muito, mas sou o homem da analogia. Eu não lembro de qual tenista era, falando que o cara, para ser melhor do mundo, ganhava 51% dos pontos que disputava. Ou seja, porque o nível de entrega é tão alto, a excelência no ambiente é tão grande, que você precisa de 50% mais um para ser o melhor do mundo em alguma coisa. Claro que a gente não tem essa mesma proporção, mas isso diz muito de que quando a gente está procurando excelência constantemente, a gente muitas vezes não consegue alcançar um objetivo. Mas a gente adquire uma musculatura gigantesca, provocando o tempo todo, porque dá para ir mais, dá para conseguir mais, dá de alguma forma a gente ser um pouco melhor naquilo. E isso, a longo prazo, entrega um resultado gigantesco. Não só para a Geiger, mas principalmente para o cliente da Geiger. Em segundo lugar, para o colaborador, que se valoriza, que de alguma forma passa a ter um conhecimento diferente e passa a entender uma coisa que a gente até tem como valor aqui. Não tem, não dá. É muito difícil nos convencer que não é possível uma coisa. E aí entramos de novo na beleza do ambiente onde nós atuamos, que por ser um ambiente que permite a interpretação, que permite o diálogo, que permite essa comunicação entre a sociedade, as áreas da sociedade, o fisco, o judiciário, as empresas, as pessoas que hoje de alguma forma vivenciam essa tensão social. Isso nos permite talvez alcançar resultados onde muitas vezes eles não são esperados. Isso gera valor agregado, e isso gera uma instituição com um valor forte voltado para resultado. E eu vejo nos últimos anos a transformação que nós tivemos enquanto instituição, enquanto equipe, com pessoas hoje maravilhosas, com capacidade de entrega, aliás, muito melhores do que a gente previa no passado. A gente até brinca, né? O pessoal leva para casa que isso não está no padrão Geiger. A gente tem essa brincadeira interna que tudo tem que estar no padrão Geiger, que ou seja, o nível de excelência máximo. Mas eu acho que a questão da cultura e a gente poder estar sempre falando sobre excelência e sobre essa cobrança interna é muito forte, tanto que a gente também tem essa como tu falou, é proibido falar da Geiger que não existe e não dá. E isso foi justamente por a gente estar sempre com esse pensamento solucionador de entrega para chegar à excelência, que é um dos nossos valores também, a inovação. Então, com base na inovação e na excelência,
que são assuntos e são temas muito tratados aqui dentro da Gaiga, a gente consegue atingir o nosso outro valor, que é o resultado. Então a gente não abre mão aqui, em nenhum momento, em nenhuma comunicação que não seja de excelência, de qualidade, de pensamento solucionador. Então não existe não dá para Gaiga. É isso, às vezes também, e como resultado também dessa aplicação de cultura e dos processos, a gente acaba atraindo pessoas que são parecidas. Ou seja, a cultura fica tão forte que não é nem aqui no critério de certo e errado, mas quem não é assim tá errado. Não, mas quem não é parecido com a gente acaba não conseguindo ficar aqui. Sim. A gente acaba atraindo pessoas que pensam como a gente, assim como a gente tem um grupo de amigos, a gente tem um grupo de amigos que acabam sendo parecidos com a gente, ou de alguma forma complementando alguns valores que a gente tem. E às vezes pessoas até um pouco diferentes, mas os valores são os mesmos, e a gente acaba atraindo pessoas que têm personalidades diferentes, mas os mesmos valores. Hoje, um ponto extremamente importante é o nosso recrutamento, como a gente faz a seleção de novos colaboradores, que nós temos hoje uma analista de recursos humanos e uma psicóloga internalizada, que é justamente para identificar colaboradores que estejam alinhados aos nossos valores. Nós não negociamos com valores, nós não abrimos mão disso. O colaborador ele pode ter uma entrega técnica excelente, mas se ele não tiver alinhado à nossa cultura organizacional, ele não vai conseguir permanecer aqui na Gaica. Verdade. Bom, no fim, acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos. Eu sei que é muito mais completo e complexo do que isso, e não era a ideia fazer um vídeo especificamente sobre a Gaiga, mas é como é a nossa experiência. A gente pensou que talvez isso pudesse de alguma maneira colaborar e gerar alguma reflexão de quem tem negócio e de quem eventualmente tem relação com a Gaiga, porque mostra bastante de quem somos nós, o que a gente faz e a preocupação que a gente tem com as pessoas que estão aqui e com o nível das entregas que a gente apresenta no mercado. Então, para quem ficou até agora, muito obrigado. Renata, obrigado também. Obrigada. E até os próximos vídeos.